para vocês terem ideia da importância desse valor, a gente acho que mais que dobrou o valor que a gente tinha em caixa. A caixa estava muito baixo, muita preocupação, a caixa da Frove, muita preocupação, porque algumas instituições dependem de nossa oferta mensal, e a gente acha que com esses dois, realmente, mais que dobrou o valor que a gente tinha. Então, isso é super importante. Mais uns meses que se consegue ajudar. Tá bom? Obrigada mesmo a todos que colaboraram de uma forma ou de outra, tá? Bom, gente, agora nós chegamos ao ponto alto da nossa reunião. Eu agradeço muito a Nana Lima ter aceito o convite, estar aqui com a gente, e eu vou ler rapidamente o currículo dela, ok? Nana Lima é publicitária, mãe e cofundadora da Think Eva, consultoria de inovação social para questões de gênero e intersecções no mundo corporativo. Também atua como diretora de impacto da Think Olga, organização não governamental que promove inovação social para as mulheres por meio da comunicação. Obteve um MBA pela ESAD Business School em Barcelona, onde atuou como Head of Area em Marketing para o mercado latino-americano e multinacionais como Desigual e Mango, que é MNG. Em 2016, foi eleita Top Voices Brasil pelo LinkedIn. E hoje está aqui conosco para, com toda a sua experiência de mercado, nos falar sobre economia do cuidado. O que será isso? Um tema novo e interessante para todas nós, tenho certeza. Nana, seja bem-vinda e a palavra é sua. Muito obrigada. Muito obrigada, Ana Paula. Muito obrigada, Celso, pelo convite. É uma honra estar aqui no mês que se celebra, né, o tema feminino, a causa feminina. A gente tem muito que celebrar, mas a gente também tem muito ainda pelo que lutar, né? Então, eu acho que é bom a gente trazer os dois pontos aqui hoje, né? Eu acho que está todo mundo bem abalado, a gente está no meio de uma crise sanitária, econômica, né? Isso está afetando a todo mundo de maneiras diferentes, mas está todo mundo afetado. Então, o tema que que eu vou trazer aqui hoje é um tema que eu acho que ele é transversal, assim, cada vez mais a gente tem que trazer isso para dentro de qualquer decisão, né, que seja tomada de forma coletiva, assim. Mas, de qualquer maneira, eu queria agradecer muito o convite e a oportunidade de apresentar esse conteúdo para vocês. Eu vou começar aqui a apresentação, eu acho que depois até que ela terminar, a gente tem uns minutos, né, de dúvida, debate. Perfeito, então eu fico disponível no final para todas as impressões e qualquer comentário ou dúvida. Vou apresentar aqui, começar. Fazer o bingo da videoconferência, se está todo mundo vendo a minha tela e vendo... Deixa eu ver se eu passar o slide direitinho. Está todo mundo vendo minha tela com a apresentação? Sim. Perfeito. Então, eu vou começar. Bom, como a Ana Paula já apresentou, né, a gente somos uma organização, somos duas organizações irmãs, foram fundadas com um ano praticamente de diferença. A Think Olga, ela é uma organização da sociedade civil, e o que a gente faz? A gente fomenta debates que sejam catalisadores de mudanças, né, e que a gente consiga traçar estratégias que promovam transformações culturais. Eu sei que isso está cheio de termos e é muito... Eu falo também, nem meu pai sabe explicar o que eu faço até hoje, mas o que a gente acredita, né? A gente acredita na comunicação e em trazer debates que sejam relevantes e urgentes, não só para as mulheres, mas para toda a sociedade. Vou dar um exemplo. Em 2014, a gente começou a falar sobre a campanha Chega de Fio-Fio, que era uma campanha que debatia o assédio em locais públicos, né? De como isso limitava o direito de ir e vir das mulheres, cerceava essa liberdade, realmente era uma violência.
hoje, né, depois em 2018 a gente teve a lei da importunação sexual e agora isso tipifica na lei, né, esse tipo de violência, esse tipo de agressão com as mulheres. Então é esse tipo de debate. Primeiro você precisa de uma transformação cultural, de uma consciência coletiva para daí a gente ter uma lei ou qualquer outra medida que, né, a gente avance como sociedade. E a Think Eva é uma consultoria de inovação social, onde a gente articula essas questões dentro do mundo corporativo, né? Que a gente fala assim, cada vez mais a gente se entende que a gente não deixa de ser quem a gente é porque a gente colocou o crachá de uma empresa, né? A gente tem todas as nossas camadas de somos mãe, pai, filhos, avós, tudo isso a gente não deixa de ser quem a gente é porque a gente entrou numa empresa. Então essas questões também são muito importantes que as empresas e o setor privado comecem a abordar elas e também ser um agente de mudança nesse sentido, né? E a nossa missão, como em ambas organizações, é a gente sensibilizar a sociedade sobre questões de gênero e suas intersecções e educar, instrumentalizar pessoas que estão dispostas a serem agentes de mudança na vida das mulheres. Então, isso também é o nosso principal, assim, nosso principal propósito é esse impacto positivo para a sociedade, né, para as mulheres e, consequentemente, para toda a sociedade. E hoje a gente está aqui para falar, né, no mês da mulher, que a gente ouviu tanto falar, né, do futuro é feminino, isso está estampado em camiseta, a gente consegue ver isso em todos os lados, né? Mas assim, o que a gente traz como reflexão é que a gente não vai ter esse futuro feminino, ele não vai acontecer se no presente as mulheres estão sendo menosprezadas, né? E nos momentos de crise, a Simone de Beauvoir, né, que é uma das maiores estudiosas da questão feminina e de gênero, ela fala, né, que nos momentos de crises humanitárias, os direitos das mulheres são os primeiros a serem extintos. Então, muitas vezes os nossos direitos básicos não são criados em bases sólidas, né? Então a gente precisa estar sempre muito alerta para a gente não ter nenhuma regressão, né, em questão de direitos humanos que a gente está falando mesmo. Mas como que a gente chega nesse futuro, né? Como que a gente desenha, sonha ele, e depois a gente, né, luta por ele? O que acontece? A gente tem um projeto que a gente criou que se chama Laboratório Think Olga, né? Ele é um dos projetos da nossa organização social. No ano passado, a gente tinha alguns projetos da ONG que deveriam ir, né, tomar vida, e obviamente eles foram completamente por causa da pandemia, a gente realmente perdeu todo o foco, porque a gente estava pensando em fazer trabalhos de conscientização da lei da importunação sexual, de estar em ambientes públicos, e com todo mundo em quarentena, ou a maioria da população em quarentena, né, a gente acontecendo tudo isso, a gente não conseguiu colocar esses projetos no ar. O que aconteceu? A gente decidiu trabalhar isso de maneira online, fazer essa conscientização ainda mais forte de maneira online. Então, esse laboratório, ele é um laboratório de inovação social e ele é espaço de exercício de futuro, né? O que significa isso? A gente investiga sobre as crises desencadeadas e agravadas pela Covid e quais vão ser os impactos disso para as mulheres e para a sociedade. Então, os eixos do laboratório são 3 eixos: economia do cuidado, saúde das mulheres e violência contra as mulheres. Hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre economia do cuidado. Gente, eu vou pedir 1 minuto só para fechar a janela, porque está um barulhão aqui. 1 minuto. Está tendo manifestação aqui, mas vamos continuar. O eixo do laboratório, que eu estou aqui para falar com vocês sobre hoje, é sobre economia do cuidado, né? O que quer dizer economia do cuidado, né? A economia, a gente sabe, né? São as regras pela qual a nossa sociedade, né, trabalha e funciona, né? Que a gente sabe o que acontece. O cuidado, a gente já amplia um pouco mais essa percepção, né? A gente fala que qualquer função de manutenção da vida, de reprodução e manutenção da vida, né? Então dar banho, fazer comida, cuidar da casa, da higiene, os produtos, cuidar da roupa, prevenir doenças, educar, entreter, remediar, fazer café da manhã, almoço, alimentação, educação. Agora a gente viu na pandemia o quanto a gente teve que fazer muito mais além por causa dessa rede de apoio que não existia. Então o cuidado, ele é um trabalho que ele é contínuo e invisível também para a nossa sociedade, ou a gente não coloca o peso e a valorização que a gente deveria colocar nele. Dá um exemplo: amamentar é uma tarefa, né, que a maioria das mulheres fazem, né, e cada
amamentar, cada mamada dura em torno de 15 a 20 minutos. A mulher exercita essa tarefa de 8 a 12 vezes por dia, 7 dias por semana. O recomendado pela OMS são 6 meses e, idealmente, né, a gente sabe que isso está muito longe da realidade, por 2 anos. Né? Então, a mulher dedica, em média, 650 horas de trabalho nesses primeiros 6 meses da criança, né? Uma tarefa em que ela se dedica exclusivamente e, portanto, ela fica a exercer qualquer outra atividade não remunerada, né? Atividades remuneradas. Ela não ganha remuneração por isso, obviamente não é entrar no mérito de remunerar ou não esse tipo de função, mas é a gente entender o peso que isso tem e o impacto que isso tem na carreira de uma mulher ou no tempo dela, né? Então, quando a gente vê assim, fala de cuidados pessoais, e se a gente compara os dados, né, da IPEA entre homens e mulheres, o auxílio nos cuidados pessoais, né, aqui a gente está em comparação entre homens e mulheres, então tem algumas diferenças, quando a gente entra mais em questões de cuidado, fica muito mais claro essa distinção e o peso entre mulheres e homens, né, desse trabalho. Então, monitorar ou fazer companhia dentro do domicílio, né? A gente vê que ali está bem parecido entre homens e mulheres, 88% e 92%, mas o transportar, acompanhar para a escola, médicos, exames também, tem algumas funções que são bem divididas. Mas quando a gente começa a entrar mais nesse trabalho contínuo do dia a dia, da manutenção da vida, da alimentação, a gente vê uma diferença muito grande, né? Principalmente que é executada por mulheres e meninas e depois por homens também. Então, todas essas diferenças faz a gente entender que o trabalho de cuidado, ele está muito associado ao gênero feminino, ele está muito associado às mulheres, né? A gente tem, assim, tem uma frase da pesquisadora Heloísa Buarque, que ela fala que é comum que as pessoas achem que isso é natural para as mulheres, né? E a mulher que não pode exercer isso, ou não exerce isso, ou por qualquer decisão não quer, ela é julgada pela sociedade, né? Porque a gente naturaliza isso como que a mulher faz melhor, como que a mulher nasceu para isso, né? E como é restrito a essa esfera privada, o trabalho do cuidado, ele é quase que exclusivamente, né, como eu já comentei, executado pelas mulheres, mães ou mães solos, chefes de família, trabalhadoras domésticas, babás, cuidadoras, e né, você pode olhar assim, qualquer função ou até profissão de cuidado, a maioria esmagadora são mulheres, né? A gente está vendo nessa linha de frente agora do Covid também. O Brasil tem recorde em perder profissionais na linha de frente no combate ao Covid, e a maioria desses profissionais são mulheres, né? Então, a relação do cuidado nas construções de gênero também. Mulheres e meninas ao redor do mundo todo dedicam um total de 12,5 bilhões de horas todos os dias ao trabalho de cuidado não remunerado, né? A gente olha o impacto disso na vida de meninas também, né? Na possibilidade, na oportunidade delas estudarem, e muitas famílias priorizam que ela fique em casa, ou que ela vá cuidar de outra família, né? Ou de outra criança, e quem vai estudar é o menino, né? As mulheres gastam, em média, mais de 61 horas por semana em trabalhos não remunerados no Brasil, enquanto os homens dedicam menos tempo às atividades de cuidado, a proporção dos que realizam essas atividades é de 28% contra 40% para as mulheres. Né? A gente está falando também de um privilégio de você poder contratar esse serviço, né? E os homens gastam mais horas em trabalhos que são remunerados, né? Claramente é assim que a gente se organiza como sociedade. E tem uma frase também, tudo isso que eu estou trazendo, ele está nesse site do nosso Laboratório de Economia do Cuidado, e tem vários materiais lá, vários conteúdos que vocês podem olhar sobre como a gente contabiliza esse cuidado dentro da nossa economia. Então, tem uma frase, né, da educadora financeira, da Gabriela Chaves, que ela fala que temos uma leitura econômica que se volta muito para a lógica de produção de mercadorias, para a venda, não levando em consideração o trabalho gratuito que é realizado em âmbito doméstico, dentro da casa, né? O alimento que você compra precisa ser preparado para ser consumido. O trabalho de preparo é tão importante quanto o trabalho de produção, para que você possa comer. Então, o que a gente escolhe como sociedade valorizar, né? E como uma atividade historicamente, exclusivamente destinada e, né, associada às mulheres, o trabalho do cuidado ele segue sendo invisibilizado, e quando ele é visibilizado e remunerado, ele é muito mal remunerado. A gente sabe da desigualdade social no Brasil que existe, né? Então é isso, o cuidado, por ser uma tarefa feminina, ele se torna uma tarefa invisível para a nossa sociedade. E isso eu não estou falando de nós, indivíduos, qualquer setor a gente encara isso como que esse trabalho simplesmente acontece e a gente não entende, não mensura, não valoriza ele, né? E se a gente fizer isso, mensurar, remunerar, colocar em horas, né, o trabalho do cuidado não pago, feito por mulheres e meninas,
equivale a 10,8 trilhões de dólares ao ano, né? A gente só teria 4 economias no mundo acima desse valor. Representaria 24 vezes a economia que gera o Vale do Silício, né? O maior ambiente de inovação e tecnologia do mundo, né? No Brasil, o trabalho do cuidado, se ele fosse remunerado, ele iria equivaler a 11% do PIB, né? Qual outra indústria brasileira tem esse peso, né? Teria este peso? Então, isso também são reflexões e provocações para a gente pensar o que a gente está valorizando como sociedade também, né? É um trabalho de manutenção da vida que envolve muitas horas e tempo dedicado, né? Então, a gente entende o cuidado como o maior subsídio para a economia funcionar, como ela funciona, né? E a economia é esse conjunto de regras invisíveis que organiza a forma como a gente viveu. A gente faz muito essa reflexão de, assim, todo mundo aqui que chegou na idade adulta, alguém cuidou da gente, né? Alguém cuidou, alguém dedicou horas e horas e horas, não só ao momento de afeto, mas o momento de manutenção da vida, né? Se a gente chegou numa idade adulta, é porque, com certeza, alguém cuidou da gente e bem provável que essa pessoa tenha sido uma mulher, né? Então, a gente entendendo o cuidado com maior subsídio para a economia, é aí que a gente começa a entender como que a gente consegue contabilizar ele, ou, né, pelo menos ter essa noção nas nossas tomadas de decisões. Isso se a gente está falando desde o trabalho de uma ONG, ou de uma subprefeitura, ou de políticas internas dentro de uma empresa, né? A gente entender que esse trabalho ele precisa ser feito para a gente continuar vivendo como sociedade, mas que ele é feito de uma maneira muito precária, né? E pouco valorizada mesmo. E são os alicerces, né? O trabalho reprodutivo, o trabalho de saúde, o trabalho doméstico, eles são os alicerces dessa economia, e eles foram construídos a partir, no Brasil, a gente fala agora especificamente, do trabalho de mulheres negras, né? A gente vê tem uma frase da Cida Bento, né, que é diretora executiva do Instituto 7, ela fala assim, a mulher negra está em profissões em que o cuidado, seja da casa, das pessoas, dos objetos, é preponderante. Ela é a maioria dos trabalhadores domésticos, e isso é invariável na nossa história de 500 anos. Esse lugar de cuidadora é um lugar de alta responsabilidade que exige muita competência. Você está protegendo, você está cuidando, você está impedindo que alguma coisa de mal aconteça. Esse trabalho segue sendo desvalorizado e é um lugar social que impede essas mulheres de saírem, né? Pois não. De seus horizontes, de ampliar sua participação nessa dimensão da vida pública mesmo, né? Muito obrigado. Então, sem a mulher negra, essa economia do cuidado, obrigado. ela para, né? E a nossa economia, porque a gente entende ela como uma base mesmo, né? De todo esse trabalho, de todo esse braçal do que a gente precisa para viver como sociedade, né? Se tem uma criança indo para a escola, tem uma mulher por trás desse trabalho, né? Uma criança alimentada, vestida, com sono em dia, tem provavelmente uma pessoa cuidando disso, é uma mulher, e muito provável também uma mulher negra, né? Que faz muitas vezes o trabalho que a gente, como uma sociedade, relegou porque é um trabalho que a gente não remunera mal ou invisibilizado. Então, a presença das mulheres negras no trabalho sempre foi muito naturalizado, né? Como inferior, como servil. Principalmente culturalmente a gente foi educado assim também, né? Então, a gente vê novelas, a gente vê as séries, né? Quantas, assim, todo mundo hoje consegue pensar uns 3 personagens, né? Desde a tia Anastácia, a Avenida Brasil, mas também a gente consegue até filmes norte-americanos ou diversos outros referências que nos reforçam esse papel de onde a mulher negra deve estar. E ao estar nesse lugar, ela tem poucas possibilidades para sair daquilo, né? A gente pode falar de meritocracia, mas como se essa pessoa não tem nenhuma oportunidade de romper com aquelas únicas oportunidades que ela teve, né? Então, a gente entende o cuidado como uma tarefa feminina, onde a maioria de quem exerce esse trabalho nessa tarefa são mulheres negras, aí que ele se torna mais invisível ainda, né? Ainda que agora é quase que a gente naturalizou como que são essas pessoas que devem fazer esse tipo de trabalho dentro da sociedade, né? E as desigualdades de gênero, raça e de classe que a gente vive no Brasil e no mundo contribuem diretamente para essa desvalorização e essa invisibilidade do cuidado, né? Em 2020, isso ficou escancarado, né? A gente se deu conta do quão desigual é o mundo que a gente vive, né? E do quão a gente essa desigualdade precisa diminuir, porque senão não vai ser saudável seguir vivendo nessa sociedade, né? Por exemplo, em 50% das mulheres brasileiras passaram a cuidar de alguém na pandemia, né? Elas tiveram que voltar a cuidar de outra pessoa, não podendo exercer sua função no trabalho, não podendo performar,
Depois tem um outro dado que mostra como muitas mulheres tiveram que abrir mão da sua carreira, do seu trabalho, porque não existia outra opção. Elas não têm escolas, não têm rede de apoio, né? Não tem como contratar alguém para fazer esse trabalho. E 42% das mulheres responsáveis pelo cuidado não têm esse apoio externo, né? A maioria dessas mulheres são mulheres negras. Então, a maioria dessas mulheres negras estão em trabalhos informais. Então, quando você não tem fluxo de pessoas nas ruas, ela não tem onde conseguir esse dinheiro, né? Ou ela também, a opção dela é se expor ao vírus, muitas vezes ela é a única renda da casa. Então, assim, a gente vê ali o impacto muito maior para essas pessoas, né? A gente também vê, tem um outro dado que 60% das mães brasileiras afirmam sentir os impactos da quarentena na saúde emocional. O destaque para a ansiedade, assim, a ansiedade, a carga mental, o excesso, o cansaço, isso a gente vê sendo muito falado pelas mães ou pelas pessoas que são responsáveis por outras pessoas, né, pelo cuidado, seja de um parente, ou seja, né, de alguém com algum tipo de deficiência que precisa de um apoio, né? As mães de crianças com deficiências relatam essa dificuldade muito maior do isolamento, né? E 58% das mulheres desempregadas durante a pandemia são mulheres negras, né? Voltando àquilo que a gente está falando, onde o impacto é muito maior, né? E também tem um dado que é muito alarmante, que a participação das mulheres no mercado de trabalho é a menor em 30 anos, né? A gente está falando assim, metade das mulheres que poderiam estar trabalhando não estão desempregadas, né? Por opção ou não. Muitas vezes tem que ser por opção, porque alguém tem que ficar cuidando dos filhos em casa, né? Então, isso é muito grave da gente pensar, por isso que eu falei no começo, né, a gente fala desse futuro, fala do avanço, mas a gente tem que olhar para o que está acontecendo hoje e de como a gente pode regredir muito também pela situação atual, né? E 39% das empregadas, dos empregadores profissionais, domésticas, diaristas, dispensaram, né, dispensaram esse tipo de serviço sem oferecerem uma remuneração, né? A gente teve um caso que foi muito emblemático no começo da pandemia, que a primeira vítima do Rio de Janeiro era uma empregada doméstica que pegou o coronavírus da patroa dela, né, que trabalhava no Leblon. Então, teve o caso também do menino Miguel, que a empregada teve que levar ele para o trabalho porque ela não tinha uma outra opção, ela não tinha creche, não tinha parente, não tinha rede de apoio, e o menino acabou falecendo, né, por um descuido da pessoa, da mulher que contrata ela, que deveria ter cuidado dele. Então, esses casos mostram muito como essas pessoas não têm outra opção, né? A gente precisa olhar para isso. Olhar para isso de maneira coletiva, né? Não tentar solucionar só como indivíduo, mas também pensar o que a gente precisa mudar na nossa estrutura para que isso não aconteça mais, né? E um momento como esse, né, de pandemia, de isolamento social, o trabalho de cuidar nunca foi tão intenso, né? A gente entendeu que a gente só tem essa opção de cuidar um dos outros, né? E as mulheres, especialmente as mais vulneráveis, se sentem sozinhas, sobrecarregadas, e muito pouco se discute sobre quem cuida dessas mulheres, né? A gente tem um capítulo que a gente fala quem cuida de quem cuida, né? Porque no final a gente não pode continuar tapando o sol com a peneira achando que a gente vai solucionar algum problema, né? E a invisibilidade desse trabalho tem uma consequência para toda a sociedade, né? Então, esses efeitos são visíveis, apesar desse trabalho ser invisível, as consequências são visíveis, né? Então, para a sociedade, quando mulheres não são devidamente remuneradas pelo seu trabalho, a desigualdade social aumenta, né? A gente no Brasil tem o dado que 48% dos lares brasileiros já são chefiados por mulheres, financeiramente falando. Então, a gente está falando aqui também de oportunidade de crescimento econômico, né? De realmente apoiar essas mulheres, né? Capacitar, né? Realmente impulsionar que elas cresçam economicamente para isso se refletir na economia, né? Para a economia, se dedicar a um trabalho mal remunerado priva as mulheres de tempo e dos recursos necessários para conquistar sua autonomia financeira. Elas permanecem presas nesse ciclo de exploração, porque não têm o que fazer, né? Comunidade, a desvalorização do trabalho do cuidado impede as mulheres de abrirem seus horizontes e ampliarem sua participação na dimensão pública da vida, bem como no desenvolvimento das suas habilidades, das suas competências. E falando do indivíduo, né, o aumento dessa desigualdade de renda deixa a mulher mais vulnerável e acarreta inúmeros problemas sociais em sua vida, seja estresse, estafa, depressão, autoestima, questões de saúde, a questão da violência doméstica também, de não poder sair de um relacionamento abusivo, de não poder deixar, né, um relacionamento abusivo, um relacionamento violento, porque ela não tem outra opção também, né, não tem outra solução na vida dela. Então, a gente fala que
não basta a gente colocar o cuidado como uma questão política, né? A gente entender o peso disso para a sociedade, se a gente não também fizer um questionamento de como que a gente se beneficia desse cuidado, né? Desse trabalho invisível também. Aí em todas as escalas, em todos os, né, classes sociais, a gente também fazer essa reflexão, né? De como que talvez uma mulher, como eu possa avançar na carreira, porque tem outra mulher que pode ficar na minha casa cuidando do meu filho, enquanto eu posso ter uma carreira, né? Então, isso também é algo para a gente se refletir, entender coletivamente e como indivíduo a gente pode gerar essa mudança. Então, é urgente a gente pensar que, como que a gente pode visibilizar o trabalho invisível das mulheres na economia do cuidado, como a gente incorpora o trabalho de cuidado na economia, né? Como que a gente desvincula o cuidado das construções de gênero, né? Isso é com educação, é com exemplo, né? Eu sempre falo assim, eu posso falar o que for para o meu filho sobre divisão de tarefas de casa, mas ele vê o pai dele cozinhar, ele vê o pai dele cuidar dele de igual para igual, é o maior exemplo, né? Não tem o que eu posso falar que esse exemplo não seja mais forte, né? Como a criação e a educação de crianças pode ser entendida como trabalho de todos, né? Tem aquele provérbio africano que fala, né? It takes a village, né? Precisa de uma vila para criar uma criança, né? Cada vez mais a gente precisa tirar esse olhar individualista da criação das crianças na sociedade, né? Que elas existem e elas devem pertencer também à sociedade. E como parear o cuidado para diferentes raças e mulheres não brancas também. A gente entender que a gente só vai avançar como sociedade e as mulheres só vão avançar quando todas avançarem, né? E não apenas como um grupo já privilegiado avançar. Então é isso, para quase finalizar, assim, a gente visibilizar o trabalho do cuidado exige uma mudança individual e coletiva. Isso inclui a participação de organizações privadas, públicas, né? Isso é um chamado para toda a sociedade, não apenas um setor, para a gente pensar e criar essas soluções, né? Eu acho que esse tema, ele é imenso, assim, dá para pensar ele em qualquer esfera mesmo. Eu finalizo também uma frase muito boa da Heloísa Buarque, que a gente entrevistou, tem uma entrevista com ela, tem um vídeo de uma entrevista com ela, e ela fala que o trabalho do cuidado é tão importante, tão central, as pessoas precisam entender que todos dependemos um dos outros. A vida social é feita de relações, de apoios. Mesmo aquelas pessoas que você nem conhece, construir as infraestruturas da sua casa, do seu cotidiano, né? Quanto cuidado tem para a gente simplesmente existir como sociedade, né? Isso finalizo com uma frase do Muhammad Yunus, né, que é o ganhador do Prêmio Nobel, e também tem o projeto de microfinanciamento, que é um exemplo para o mundo todo, muito focado também em mulheres, né, microfinanciamento para projetos femininos, e ele fala que se nós imaginarmos hoje o mundo que nós queremos viver, este vai ser o mundo que vamos criar, né? Então a gente precisa desenhar esses futuros, a gente precisa ir além um pouco da nossa descrença ou da nossa, né, de estar desmotivado nesse momento de que as coisas vão mudar e começar a desenhar esse futuro que a gente acredita, que a gente quer viver, né? É só assim que a gente vai chegar lá, porque se a gente precisa romper com o que não está certo hoje, né? E a gente, no laboratório da Think Olga, a gente imagina um mundo do trabalho é devidamente reconhecido, né? O trabalho do cuidado, ele é devidamente reconhecido e valorizado como qualquer outro trabalho que a gente valoriza na nossa sociedade. E aqui eu não estou falando só de remuneração, né? Da gente realmente valorizar essas pessoas que fazem esse trabalho, as pessoas que nos criaram, como pessoas inteligentes, porque você cuidar de um ser humano até a idade adulta, né, exige muito em todos os aspectos. Então, esse trabalho realmente ser valorizado como qualquer outro trabalho que a nossa sociedade já valoriza, né? Ou que é um trabalho muito associado ao masculino, né? E para tornarmos esse futuro real, cabe a gente construir essas mudanças no agora, né? A gente pensar numa mudança política, numa mudança social, realmente é agora que a gente vai desenhar esse futuro para as próximas gerações, né? Então é isso, para quem quiser acessar mais, tem muito conteúdo sobre economia do cuidado, a gente já terminou esse eixo, agora a gente está trabalhando em saúde para as mulheres, que também está lá. Convido todos vocês a entrarem, darem uma olhada, compartilharem, a gente tem um relatório que é um resumo de tudo isso, que vocês também podem compartilhar por WhatsApp, por e-mail, para qualquer pessoa que vocês acham que esse tema possa ser relevante. E eu deixo aqui as nossas redes sociais, tanto o Instagram quanto o LinkedIn, que é onde a gente faz toda essa disseminação desse conteúdo. E, novamente, agradecer muito, pedir desculpa por fechar a janela no meio, mas não imaginava. E queria também, fico aqui disponível também para a gente debater, para a gente trazer dúvidas, trazer questionamentos, porque eu acho que essa é a hora mais rica mesmo, essa hora de troca. Obrigada, gente.
É bastante informação de uma vez só, assim, né? Muita. Tem muitos dados mesmo. Muito obrigada, Nana. E a gente abre agora para perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta, aí tem que abrir o microfone e fazer, tá ok? Vamos lá. Estão fechados ainda? Celso, você como presidente, por favor, faça a primeira. Eu? Pô, a primeira pergunta que eu ia fazer, desculpe aí, Nana, mas era para quando a Ana Paula disse que hoje ia ser diferente, que ela manda, ela só errou numa coisa, não é hoje, é sempre. Entende? Nada a Então, ver. tá bom, obrigado. Vou fazer, então, já como presidente, vou tentar fazer uma pergunta para a Nana. Do que você citou, obviamente, a gente tem um problema de sociedade, de uma formação de sociedade já há séculos, né? Evidentemente. E nesse trabalho que vocês estão fazendo, de um tempo para cá, por exemplo, você nota alguma coisa mais inclusiva nisso que você... Tirando de lado a pandemia, que obviamente é algo muito drástico, né? E que, sinceramente, acho que ninguém poderia esperar. Mas de uma questão, por exemplo, da tecnologia, ela é uma inclusão para estas pessoas que você está falando, né? Que precisam ser incluídas na sociedade, ou ela, ao contrário, é uma ferramenta de mais separação e mais exclusão? Então, a gente já teve alguns projetos também onde a gente se questionou o que podem ser, né? Como que a gente pode encarar a tecnologia em muitas situações, assim. A gente até já fez também um projeto com comunidades ribeirinhas no Pará, de mulheres, para capacitar elas e sensibilizar a comunidade sobre violência doméstica. E a gente entendeu também, assim, que a gente entende, né, nesse sentido, é que a tecnologia ela é uma ferramenta como qualquer outra, né? Se a pessoa não tem uma capacitação e uma conscientização sobre aquilo, ela é mais uma ferramenta, né? Eu acho que a gente entender, por isso que esse trabalho, eu acho que de sensibilização, ele é muito importante prévio à tecnologia, porque senão a gente está dando uma ferramenta e esperando um resultado, quando realmente a solução vem muito mais de uma mudança de consciência e de, né, uma profundidade desse debate do que apenas a ferramenta. Mas eu acredito também que dentro do nosso trabalho, até o online para a gente, ele faz muito sentido, porque a gente consegue chegar em bolhas, consegue chegar, né, em ambientes onde normalmente essa temática ou essas temáticas não chegariam, assim. Então, eu vejo como algo muito positivo, mas esse trabalho de sensibilização para essas causas, eu acho que ele é meio que crucial no início, assim, não existe ferramenta sem um propósito muito claro do porquê ela existe, né? Uhum. Ok, obrigado, Nana. Não. Malu, por favor. Primeiramente, parabéns, Naná, você fez uma excelente palestra, né? O que eu gostaria de colocar aqui também é que esse processo todo de conscientização que vocês fazem, ele vai atingir também pessoas que têm um poder econômico muitas vezes bom, um poder de comunicação, mas que falta talvez até um pouco de coragem para essas mulheres, né? Vejam vocês, existe um grupo de rotarianos que trabalham, que fazem as coisas, mas também existe um grupo de mulheres, como no caso dessa senhora da Frode, que dão um trabalho maravilhoso durante a pandemia também, e que são assim, mulheres que realmente têm força e que se impõem diante da sociedade e têm condições de fazer trabalhos muito bons. Então, essa conscientização, acho que ela vale também, não só para aquela senhora que realmente não tem condições, tem 4, 5 filhos, muitas vezes, que tem que ficar em casa, que tem que cuidar, etc. Mas existe também, eu já encontrei
profissionais excelentes que acabaram se acomodando e achando que a obrigação delas era realmente ficar em casa, a obrigação delas era cuidar dos filhos, porque se alguma coisa acontecesse de errado, a culpa seria sempre dela. Outra coisa que eu tenho visto também entre os jovens, quer dizer, hoje eu tenho uma nora, eu tenho um genro, né? E eu sinto que, por exemplo, meu genro faz coisas que o meu ex-marido não fazia, né? Eles cuidam, eles também dão banho nas crianças, eles também fazem as coisas. Então, eu acho que realmente está existindo, embora tardiamente, esse tipo de processo, né? E também dá um toque para as mulheres que muitas vezes não existe essa culpa toda se ela não ficar 24 horas por dia com o filho e poder ter também uma vida profissional. Então, é mais ou menos essa colocação que eu gostaria de fazer. Mais uma vez, parabenizar todas pelo Dia das Mulheres. Obrigada. Muito obrigada, Malu. É exatamente isso. Assim, eu acho que quando a gente traz esses temas, né, muitas vezes é muito difícil a gente separar a nossa vivência, a nossa experiência e pensar de maneira coletiva, né? E pensar que todo mundo ali tem uma autorresponsabilidade, mas que essa nunca é uma causa para apontar dedos, para a gente falar de uma situação ou de uma experiência, e sim da gente pensar como que cada um de nós, independente de se é a nossa vida pessoal, profissional, onde for, a gente pode refletir sobre isso e entender o que precisa ser feito, né, tanto no indivíduo quanto no coletivo, para isso avançar. Assim, eu acho, como você mencionou, assim, o exemplo dos homens e da nova geração, eu acho que é algo que vai ser realmente uma revolução, assim, né, as crianças vão crescer sem tanto esse exemplo do que um pai faz, do que minha mãe faz, ou o homem tendo menos prisões dentro das caixas de masculinidade que ele precisa performar também, né? E a mulher também podendo tomar decisões, né, com mais estrutura, com mais apoio do que ela quiser fazer, né? Isso que você falou, não ter todas essas amarras de culpa materna ou de sair para trabalhar, não sair para trabalhar. Eu acho que essas questões realmente a gente está conseguindo avançar nelas mesmo como sociedade. Exatamente isso. Muito obrigada. Não. Iraí. Boa noite, parabéns pela sua palestra. Eu, no dia nesse tempo que se fala bastante das mulheres, eu quero prestar uma homenagem ao meu pai, que já é falecido, porque o meu pai conviveu numa casa com 7 mulheres. Eu não tenho nenhum irmão, tenho 5 irmãs, então 6 filhas e a esposa, e só ele de homem. Então, eu quero, assim, prestar uma homenagem ao meu pai. Em nome do meu pai, a todos os homens que convivem com a sua esposa, com as suas filhas. O meu pai, num tempo que mulher não podia estudar, não precisava estudar. O meu pai, ele ofereceu condições que nós 6 fizéssemos faculdade. Eu sou a mais velha. Vou completar 71 anos. A mais nova tem 50 e poucos anos. Nós 6 fizemos faculdade e ele trabalhava na Sorocabana. Então, em nome do meu pai, eu quero prestar uma homenagem a todos os homens, às vezes incompreendidos também, que estão aí na luta, que são companheiros das suas esposas, apesar da gente saber que tudo que ela falou acontece realmente. Mas eu conheço vocês e o pouco que sei, vocês são companheiros, vocês trabalharam muito para criar sua filha, seus filhos. Então, eu quero, nesse momento, prestar uma grande homenagem ao meu pai, porque ele soube, como ninguém, lidar com as 7 mulheres. Boa noite. E uma homenagem ao meu marido também, né? Que me atura há quase 40 anos. Também não é muito fácil. E aí, foi paparicado pra caramba. Joani, pode parar de ameaçá-la agora, Joani. Como é que é? Para de ameaçar a Iraí agora, vai.
Aqui eu sou o último que fala e o primeiro que corre. Paciência, paciência. Mas o meu sogro realmente é um cara que deve ser destacado. Ter paciência para te for. Não é verdade? Fala, Wilson. Cadê a Karenes? A nova mamãe aí. Oi. Posso fazer uma pergunta? Pode? Claro. Nana, você expôs aí toda uma questão social. Vocês estão trabalhando também com a saúde da mulher? O eixo, o próximo eixo que já está no ar, até convido vocês a entrarem, assim, a gente está focando muito na saúde das mulheres, mas muito focada nas mulheres que estão na saúde, né? Então, desde as mulheres que estão na ciência, na pesquisa, tanto na linha de frente, né, nos hospitais, tentando mostrar um pouco a situação dessas mulheres, ou o que elas precisam, o que a gente pode fazer como sociedade, valorizar também, porque a gente tem tão poucas, né, mulheres na ciência, e, né, a gente sabe o quanto a questão do lado exatas, a sociedade acaba não influenciando mulheres a irem para esse campo. Então, a gente está trabalhando bastante esse conteúdo para trazer essas questões realmente para a questão pública, assim, né? A gente discutir o quão tá difícil para essas mulheres fazerem a sua função, né? O seu trabalho. Tá, mas naquela linha da mulher, que nem você colocou lá, a mulher negra que trabalha em casa, ou então a dona de casa, também na saúde delas? Sim, também. Tanto questão de saúde física, quanto questão de saúde mental, assim, porque eu acho que a gente vai ver o impacto disso a médio prazo ser bem forte, né? Acho que de todo mundo, a saúde mental de todo mundo vai estar abalada, né, por esse momento, mas eu acho que essas pessoas que estão, né, carregando o mundo nas costas, eu acho que vai ser ainda pior, né? Ok, parabéns. Obrigada. Dá licença? Posso falar? Fala, Rubens. Não. Parabéns, Nana Lima. É o seguinte, eu trabalho em um local onde eu estou no meio de uma favela. Então, você enalteceu muito o trabalho da mulher negra, o valor dessa mulher negra, que é o princípio de tudo. Eu sinto, assim, convivo com um pessoal muito revoltado, muito difícil mesmo. Então, eu gostaria de saber se existe uma divulgação desse seu trabalho, de que maneira que a gente... Bom, você tem o seu site, mas você tem um esquema de divulgação, como é que seria para atingir esse tipo de população? Eu digo isso modestamente, com muita propriedade, porque é o meu dia a dia. São coisas que você presencia ali, crianças com 13, 14 anos, grávidas, numa proporção absurda. E a gente, de vez em quando... A gente, de vez em quando, conversa, né? E a gente sente, assim, os subjugados delas, né? E, então, vendo, assim, um trabalho que enaltece, não é? Que vocês fazem, eu acho que seria importantíssimo que elas tivessem um acesso a isso daí também. Rubens, eu também concordo com você, e eu acho que os maiores desafios que a gente tem quando você trabalha com qualquer causa social é que esse empoderamento, que esse questionamento, essas reflexões cheguem, né, na base mesmo, cheguem em quem precisa, que é mais urgente que essas questões sejam debatidas e apresentadas, assim. A gente faz isso muito por meio de outras organizações que trabalham na base, né? A CUFA, em São Paulo, tem algumas organizações que ou trabalham com o nosso material para pensar em projetos, a gente, né, a nossa missão por muito tempo foi o empoderamento feminino por meio da informação. Então, essa informação é que a gente acredita que a gente vai plantar sementes e que as pessoas vão pensar em projetos, em políticas, com esses dados, né? Eu também jamais teria a presunção de achar que eu sei qual que é a realidade da vida de uma menina, que nem você falou, que está grávida com 13, 14 anos e que não tem nenhuma, né, previsão de futuro, de oportunidade. Então, eu acho que quem trabalha com esse público na base é muito importante que também tenha
essas questões que a gente está falando como, né, questões cruciais para pensar em soluções e que a gente não ache que o centro pode dizer pela periferia o que eles precisam, né? A gente precisa empoderar eles mesmo. Perfeito. Wilson, está sem microfone. Oi, Nana. Em primeiro lugar, parabéns pela apresentação. Obrigada. Eu acho que nos tocou bastante. Eu sou mangueirense. Vai ser estranho falar isso para você, mas eu sou mangueirense, gosto da escola de samba. E um dos sambas que a gente cantava lá dizia que era livre do açoite da senzala, mas preso à miséria da favela. Nós evoluímos ou continuamos, depois de 100 anos, 150 anos, continuamos na mesma situação de servo e servidão e tudo mais? Olha, pelo que eu posso falar com esse olhar para as mulheres, que a gente, né, que é o nosso trabalho, eu diria que muito pouco, assim. Eu acho que a gente, até se a gente falar de mulheres brancas, assim, e falando isso com nenhuma tentativa de separação, né, de divisão, mas assim, a gente vê um avanço de nós mulheres, né, da gente estar fazendo esse evento hoje aqui, por exemplo, né, da gente conseguir estar em qualquer carreira no mundo, de avançar, de ter mulheres CEOs, de ter todo, né, esse empoderamento feminino, mas a gente ainda trabalha e vive num sistema muito escravocrata, né? Onde, pela cor da sua pele, fica muito claro onde você está na sociedade, que tipo de trabalho você deve ser feito, isso deve ser feito. E daí, quando vem uma crise, como é que a gente está vivendo agora, eu acho que isso fica escancarado, né? Porque não é só no Brasil, a gente pode olhar também nos Estados Unidos, a população que mais morreu por causa do Covid é a população negra, né? É a população latino, imigrante, assim. Então, eu acho que a gente também olhar para esse, como você falou, né? Esse avanço que nos venderam como esse democracia racial, nesse sentido, isso, os números dizem que não, né? A gente ainda vive essa separação muito clara no Brasil, principalmente, né? Então, acho que todos nós precisamos pensar nos nossos privilégios e não pensar nos nossos privilégios como algo para a gente se sentir culpado, mas algo para a gente se sentir responsável pela mudança, né? Algo que a gente sempre fala assim que a gente vê, né, homens falando, eu sou aliado pela causa da mulher, ou uma pessoa branca fala, eu sou aliada pela causa negra. Mas se você é um aliado e isso não te custa nada, né? Você continua com a sua vida idêntica, igual, sem repensar nenhum privilégio, acho que a gente, né, tá mantendo igual, a gente só está usando isso como discurso, né? Mas eu concordo com você, isso eu acho que avançou muito pouco e tem muito mais para avançar, né? Obrigado. Nana, você, eu li no Estadão e também no teu site que, por exemplo, o caso do Instituto Butantan, ele tem mais de 70% de mulheres cientistas que trabalham lá. Então, eu diria assim, isso não contradiz um pouco? Será que mais mulheres não estão entrando também numa área mais antigamente restrita aos homens e elas conseguem também, por sua capacidade, estar avançando em muitos lugares? Isso é uma das coisas. E outra, grandes empresas, vamos dizer assim, empresas, corporações mesmo, maiores, elas não estão empregando mais mulheres ou não? Depende muito do mercado, do setor, assim, que a gente vê, né? Por exemplo, tecnologia ainda tem uma dificuldade muito grande de ter mais mulheres, assim. E esse problema, ele tem que ser corrigido na base. Quando a menina lá com 8, 9 anos de idade escuta que matemática não é coisa de menina, que menina não sabe né, lidar com dinheiro, com finanças, com cálculo, daí ela escolhe, né, uma carreira de humanas, uma carreira de cuidado, né, onde você pode ver a maioria. Então, ainda tem setores que são muito masculinos, assim.
E não só porque eu acho que não existe, né, essa construção social do tipo de trabalho que uma mulher pode executar e do tipo de trabalho que um homem pode executar. E, né, se você olhar, assim, tem uma pesquisa do LinkedIn que se você pesquisar CFO, que é o diretor financeiro, né, o Chief Financial Officer, tem pouquíssimas mulheres no mundo como diretoras financeiras, né? Porque é um cargo, agora busca recursos humanos que lida diretamente com cuidado, com pessoas, enorme a quantidade de mulheres, tem poucos diretores homens. Então, ainda tem algo que é muito mais da construção social, que acaba levando as pessoas para um lado ou para o outro, né? A gente ainda tem faculdades de engenharia onde tem uma, duas mulheres na sala, né? Ou faculdades também que a gente vai para mais áreas de cuidado, onde tem quase nenhum homem, né, seguindo aquela carreira. Eu não acho que isso, biologicamente, isso é definido de nenhuma maneira, né? É muito mais uma construção social de para onde a pessoa vai trabalhar, desde pequena, isso já é construído, do que realmente a gente ter, assim. Esse caso do Butantan foi realmente uma surpresa, assim, né? Porque a gente não espera, né? Se você imaginar assim, fecha os seus olhos e imagina um cientista trabalhando no Butantan, você provavelmente não vai pensar numa mulher, né? Você vai pensar num homem, todo o clássico do que a gente imaginaria de um cientista trabalhando lá, né? Obrigada. Alguma pergunta mais? Senão a gente passa aqui para o... Mais nada? Então, muito obrigada, Nana. Foi ótima a tua palestra. Eu acho que o Elias ainda quer fazer uma pergunta. O Elias, então tá, pode fazer. Oi. Então tá. Eu discordo em partes, porque eu vejo nas faculdades, tem muitas mulheres entrando na faculdade e terminando cursos. A maioria delas são morenas claras e negras. E vejo homens negros também bastante. E eu vejo nas empresas que eu visito, eu sou radialista, então estou sempre no meio de empresas, empresários e reuniões, e eu vejo que a maioria dos funcionários são mulheres, e as mulheres estão dominando o mercado em geral. Motorista, tratorista, borracheiras, na indústria de pneus, várias indústrias que as mulheres estão aí dominando o mercado. E eu vejo que muitas mulheres entram e saem muitos homens. A maioria dos homens hoje, que eu acredito que estão desempregados, perdeu a vaga para mulheres. E não é pelo salário, está ganhando o mesmo salário. Então, tem muita desinformação no visual que eu creio que os números não mostram. Então, é isso que eu penso, que a mulher está, assim, reagindo bem, está ganhando mercado e está sendo a líder da família hoje. E muita coisa que você falou, eu discordo disso, porque eu estou vivenciando isso dia a dia. Essa é a minha fala aí do dia. Desculpa, Elias. Então, Elias, eu acho, todas as fontes eu posso te passar, são fontes oficiais, porque a diferença salarial do Brasil como média entre homens e mulheres é 25%, né? Entre um homem branco e uma mulher negra para a mesma função é de 70%. Então, ainda existe, por mais que a gente esteja se informando por fontes muito diferentes, essa desigualdade existe, né? A gente tem agora um dado, saiu há um mês atrás, o impacto da pandemia. A gente tem 50% das mulheres que são força de trabalho para o país desempregadas, porque elas estão nesses trabalhos essenciais, né? A maioria está no trabalho essencial ou está num trabalho que não teve outra opção, que não seja ficar cuidando dos filhos em casa, né? A gente tem, assim, eu posso te mandar um gráfico onde são pouquíssimas profissões onde tem mais mulheres do que homens ou que mulheres ganhem mais que homens. A gente está falando de muito pouco, assim, falando, sei lá, educação infantil tem mais mulher que homem, mas a gente sabe que isso vem muito mais de uma base... É cultural. Exato, É exato. cultural, Mas agora eu vejo que setor... o Brasil está destacando muito e dando muita liderança para mulheres. Porque as mulheres são mais dedicadas e fazem melhor um trabalho que já na cultura masculina
já como é cultura masculina, ele vai deixando de lado. E as mulheres estão ganhando esse mercado e estão dominando e virando grande CEO aí das grandes empresas brasileiras. Obrigado, Pedro. Eu concordo com o que você está falando, eu acho que a gente tem que celebrar essas conquistas e esses avanços, mas a gente no Brasil tem apenas uma CEO negra, só tem uma CEO negra. Então, assim, isso que você está vendo no dia a dia não condiz com a realidade, né? Não diz com os fatos e os dados mesmo. Ou não está ainda registrada em números, né? E não está na mídia como números, mas com certeza é bem grande e as mulheres estão dominando o mercado mesmo. E aqui tá bom. também... Obrigado pela... Imagina, obrigada. Aqui só a gente não está debatendo que a mulher deve dominar o mercado ou não. O que estamos é melhorar e ter uma igualdade de trabalhos, né? Acho que isso a Nana tentou passar, claro. Para ser igual tem que subir muito ainda, né? Tem que melhorar muito. Já tem muitas aí com grandes... Tá bom. Obrigado. Okay? Posso falar uma coisinha? Boa noite a todos. Boa noite, Margarete. Tudo bem, pessoal? Muito bom. Nana, parabéns pela palestra. Obrigada. É lógico que nós temos estatísticas, né? Elas estão aí, são realidades, nós temos Brasis muito diferentes é um Brasil com vários Brasilzinhos dentro. Sim. A gente encontra realmente esses impactos sociais, né? E que a única coisa que eu posso dizer é que só o estudo pode modificar essa situação para as mulheres. Uma coisa que eu fico muito contente quando eu vejo uma entidade de classe que faz com que o salário básico não seja inferior. Então, aí você consegue ter uma equiparação salarial. Por exemplo, os farmacêuticos têm uma equiparação salarial. Então, isso me deixa muito feliz de entender que nós estamos caminhando para uma melhora e com muita esperança, né, muita felicidade, que a educação, só pela educação mesmo a gente vai chegar lá. Então, eu concordo. Eu tenho que dizer parabéns, Iraí, porque a Iraí é professora, envolvida com a área de ensino, só pessoas assim que vão conseguir mudar esse país para as mulheres, principalmente as que estão numa situação de risco, morando em locais mais desprovidos, né? Mas devido a essa grande globalização, às vezes não tem acesso à educação, mas tem acesso a uma informação, já é muito importante. Os direitos que ela tem. Hoje, a mulher, ela tem mais acesso aos seus direitos, né? E isso me deixa muito feliz nesse sentido da informação. A informação positiva, a informação que realmente faz com que a sociedade venha progredir, né? E isso, né? E Feliz Dia das Mulheres.